Bom dia, meus amados. Hoje é segunda-feira, dia 2 de junho de 2025. Segunda-feira é o dia de responder perguntas e hoje temos várias aqui. Vamos começar com esta pergunta, feita aqui abaixo de um dos textos das últimas semanas. Diz a seguinte: o outro não muda e eu fico com dó. E tento de todas as formas ficar bem com ele, mas ele insiste em ficar calado, não quer solução. O que fazer? Na verdade, esta pergunta nós já respondemos ela através de áudios, de vídeos, de textos, porque sempre colocamos aqui que, por mais que a gente tenha algum atrito com alguém, não devemos esperar que o outro mude. Porque o outro, é outra consciência. Nós podemos, sim, encontrar soluções para os conflitos quando queremos realmente mudar. Porque é prático esperar que o outro mude, porque nós não precisamos fazer nenhum esforço. Mas como é que o outro vai mudar para nos agradar? Na maioria das vezes, o outro nem sabe o que nós precisamos. E se sabe, não tem como ele suprir, porque nós também não sabemos como suprir as deficiências do outro quando ele precisa fazer mudanças e não sabe fazê-las. Então o segredo sempre é: tudo está em você. Ao invés de querer mudar o outro, e aqui você diz: eu fico com dó e tento de todas as formas ficar bem com ele, mas ele resiste em ficar calado. Significa que você está tentando argumentar? Está tentando convencer ele de alguma coisa? Quem sabe até induzir ele às mudanças que você gostaria que ele mudasse, mas não é a melhor solução essa. O correto seria entender que o outro também está passando pelas lições, pelas provas, pelas expiações, assim como qualquer um de nós. A escola é a mesma para todos. A diferença é que alguns estão melhor numa matéria e pior em outra, e vice-versa. Mas as lições, o aprendizado no final, quando concluir o aprendizado neste planeta Terra, a alma estará, então, ascensionando, porque ela suplantou todas as lições, todas as provas, todas as expiações. Com o entendimento que nós temos hoje da espiritualidade e dos princípios e daquilo que é realmente o propósito de cada alma, nós temos a lei do retorno para que possamos mudar as coisas mal resolvidas nos tempos idos. E podemos mudar o futuro, o amanhã, inclusive o hoje, daqui a pouco, porque nós temos sempre o presente momento para fazer as mudanças, os ajustes. E assim nós conseguimos mudar o passado, mesmo de vidas passadas. E desta também, obviamente, e o futuro, porque nós mudamos o nosso eu interior. Se tem algum desalinhamento com alguém, é porque eu também estou fora da frequência, então eu preciso mudar em mim a frequência, porque os outros chegam sempre através da minha frequência. Então você que fez essa pergunta, lembre-se que todos os demais seres humanos da Terra que você tiver contato, tiver algum alinhamento, sempre vai depender da tua frequência. Você vai atrair por frequência. Então, se você quer que os outros mudem, você tem que conviver com eles, mude primeiro em você. Porque se não tiver um alinhamento da frequência do outro, o outro fatalmente estará
se distanciando de você. Automaticamente. Muitas vezes, como diz aqui a pergunta, eu fico com dó e tento, de todas as formas, ficar bem com ele. Porque, mesmo que seja uma vontade de ficar bem com o outro, mas se há esse conflito e não tem jeito de ser resolvido, nunca vai ficar bem. Não tem jeito. Porque a gente fica bem com o outro quando nós temos um certo alinhamento de afinidades. E quando há um desalinhamento de interesses, não é preciso se afastar por causa disso. Basta buscar o realinhamento. Mas não esperar que o outro faça. Temos que tomar a iniciativa. Fazer primeiro em nós. Muitas vezes o outro não muda nada e nós temos uma bela companhia, ou pelo menos uma companhia prazerosa, por muito mais tempo, sem o distanciamento, sem o afastamento definitivo. Compreender que o outro também está tentando acertar, mas do jeito dele, ele tem uma consciência diferente da tua e tem um conhecimento também diferente, um entendimento principalmente diferente. Não há como agir fora do entendimento. Quem não está fazendo a coisa dentro da ética, porque muitas vezes falta entendimento de que aquilo não vai ser positivo lá adiante. Porque tudo que se faz, se colhe adiante. É como se nós tivéssemos uma sombra nossa lá na frente do nosso caminhar que vai plantando as nossas ideias, as nossas ações, as nossas intenções e depois a gente vem atrás um tempo certo para colher aquilo que foi plantado. Quando temos esse entendimento, nós não nos preocupamos mais com os outros como antes, mas vamos nos preocupar mais conosco, com nós mesmos. Por quê? Se eu não mudo para melhor, eu fico estagnado nesse caminhar da evolução. A vida corpórea passa depressa, mas a alma é eterna, então ela perde tempo aqui enquanto encarnada, muitas vezes perde uma encarnação, muitas vezes se atrasa tanto no aprendizado, faz tanta coisa de uma forma equivocada que depois precisa várias reencarnações só para alinhar aquilo que estava quase pronto e estragou tudo. Então não espere nunca pela mudança do outro, mas faça um esforço para compreender, aceitar e soltar as coisas. E isso é uma mudança que você deve fazer, não só pode, mas deve fazer. Se uma amizade, um relacionamento, uma situação não estiver alinhada com aquilo que você quer. Temos aqui mais uma outra pergunta que diz assim: com a Terra agora fazendo as mudanças, indo para um mundo de regeneração, ainda vamos passar pelo sofrimento? Essa resposta já foi dada muitas vezes anteriormente, há alguns anos atrás, inclusive, quando abordamos o assunto Nova Terra, um mundo de regeneração, não mais de provas e expiações. No mundo de regeneração não há provas e expiações. Se não há provas e expiações, não há sofrimento. De nenhuma forma. O sofrimento ele é restrito à terceira dimensão. Porque mesmo que haja um pouco de sofrimento da alma na quarta dimensão, quando ela está desencarnada, é mais um arrependimento do que um sofrimento. Porque ela só lembra das suas vidas anteriores e das coisas erradas que ela fez, equivocadas, quando ela podia ter feito o melhor e não fez. Então ela se arrepende. Mas o sofrimento, ele é sempre um sinal de que há alguma coisa
que precisa ainda ser ajustada. Pode ser coisas já feitas ou coisas que se está fazendo. Esta terra de provas e expiações é uma dimensão, também chamada de terceira dimensão de frequência, que possibilita com que as almas, através do véu do esquecimento e da lei do retorno, possam aprender lições através das provas e das expiações. Provas é quando tem as lições que precisam ser feitas, que podem ser ou não de acordo com a vontade, o livre-arbítrio de cada alma encarnada. E a expiação quando sabe que está fazendo não certo, ou seja, cometendo erros, sabendo que não é por ali o caminho, mas insiste. Então há uma intenção de fazer daquela forma, mesmo com a consciência já sabendo que não se deve fazer, que é antiético. Então depois ela tem que expiar, é o resgate, é pagar a conta. Por isso o sofrimento é restrito à terceira dimensão, o mundo de provas e expiações. Quando a Terra completar o curso de provas e expiações, o ciclo, lá por 2050, 2060, as almas que estiverem na Terra estarão numa dimensão chamada Nova Terra, o mundo de regeneração, sem dor, sem sofrimento, que corresponde à quinta dimensão de frequência de consciência. A alma vai continuar aprendendo, mas sem dor, sem sofrimento, sem provas, sem expiações. Então, o sofrimento vai acontecer ainda para aqueles que não fizerem ascensão. Terão que ir para uma outra escola, um outro planeta, um outro mundo ainda de provas e expiações, obviamente. Continuarão a passar pelo sofrimento porque é uma das maneiras mais rápidas de evoluir quando se está numa escola de provas e expiações. Temos outra pergunta aqui. Como são as naves para onde as almas vão agora? Como é o ambiente nelas? Nas colônias espirituais havia o céu, a natureza. E nas naves também tem esse céu, essa natureza. Bom, aqui são várias perguntas numa só. Vamos começar, então, pelas naves. Como são as naves para onde as almas vão agora? Olha, dizer detalhes a gente não tem detalhes, porque são muitos tipos de naves. Tem pequenas, tem médias, tem grandes e tem naves enormes, chamadas naves mães. As naves, as naves extraterrestres, porque existem algumas naves criadas pelos humanos, embora sempre foi escondido, a gente sabe que tem. Mas são naves pequenas e não são do material feito dos extraterrestres. As naves extraterrestres, elas pertencem a dimensões de quinta para cima. Então as naves, elas são orgânicas, elas têm consciência. É como a Terra. A Terra é um planeta, mas poderia ser chamada uma nave espacial, porque ela tem consciência. A consciência da nave espacial, vamos aqui deixar a Terra de lado um pouco, uma nave de verdade, uma nave extraterrestre, ela tem uma consciência e aquelas almas que estão lá, independente do mundo que elas vêm, sejam pleiadianas, sirianas, andromedanas, de Alpha Centauri, de qualquer outro mundo. Aquelas almas que estão lá, elas têm uma consciência ligada àquela nave. O funcionamento da nave, ela é feita de acordo com a consciência de quem está nela, e as consciências de quem está nela são similares à consciência da nave. É uma sincronia. Nós não temos ainda como entender direito isso com a nossa consciência de terceira dimensão.
Mas quando nós entrarmos, de fato, na quinta dimensão, e agora nós temos, de vez em quando, alguns flashes de consciência mais elevada, tem pessoas que atingem não só a quinta, a sexta, a sétima, mas são acessos curtos, o suficiente para receber informações. Por exemplo, muitas vezes aqui a informação que chega, ela é da quinta dimensão, da sexta ou da sétima, ela precisa encontrar um momentinho de consciência do canalizador que esteja naquele nível, naquela dimensão de frequência para que ele possa receber a mensagem, acessar a mensagem, na verdade. E ninguém entrega nada, nós acessamos. Acessamos a orientação, a informação, naquele nível de consciência. Por isso não dá para canalizar o tempo todo. São momentos quando há um alinhamento. Como as naves são por dentro, é como se fosse uma construção. Quem está dentro de uma nave nem percebe que está numa nave. É como se estivesse num lugar, num centro comercial, num centro, sei lá, uma quadra de uma cidade, tem ruas, tem compartimentos, tem andares, mas isso não tem tanta importância. Eu prefiro aqui responder de uma outra maneira, não como as naves são, e nem como é o ambiente nelas, porque o ambiente é como você disse, é como se fosse um prédio de repartições. Você vai lá e tem divisórias, tem corredores, tem andares, tem pessoas, tem, lá no caso, almas, né? Mas o ambiente é uma consciência mais elevada, obviamente. Por isso que quando você vai para uma nave, seja encarnado ou desencarnado, tem que ter uma consciência mais elevada. Futuramente, as naves elas transportarão os humanos para outros mundos e, ao entrar na nave, passa-se pelo portal dimensional e já se vai para uma dimensão diferente. Às vezes é preciso desmaterializar e materializar o corpo, a fim de que ele já esteja pronto para aquela dimensão da nave e também onde ele vai. E quando volta, faz o inverso. O ambiente, além do ambiente prático, também o ambiente energético é muito elevado, obviamente. Se ali nas naves tem a natureza, tem o céu, como tem nas colônias, sim, porque faz parte da Terra. As colônias espirituais são partes da Terra. Quem está na colônia espiritual enxerga o céu como nós vemos ele, o éter, né? O espaço infinito acima das nossas cabeças. E também tem, sim, natureza. Exatamente como está na Terra, um pouco melhor. Sem as poluições, sem a degradação. Tem animais, porém não animais perigosos. Nas colônias tem. Mesmo que elas vão deixar de existir mais adiante, mas é um cenário. Como se fosse um cenário montado para uma filmagem. Mas é real. Só que é outra dimensão. Mas é aqui, é acima da nossa cabeça, é na crosta da Terra, para cima da crosta, alguns quilômetros. Talvez algumas centenas de quilômetros, mas não é muito longe. As naves também que estão dentro da psicosfera da Terra, elas veem para cima e para os lados o mesmo cenário, o céu, como nós, porque esse aí é infinito. Mas tem naves que têm mundo como se fosse um planeta, como as naves mães, por exemplo. Nós já tivemos algumas orientações sobre as naves mães que estão aqui na nossa atmosfera da Terra, que são 3, pelo menos. Nova Jerusalém, Nebadon e Avalon. Elas têm um tamanho muito grande, principalmente a Nova Jerusalém, que foi as medidas que já foi passado. Tem 3.200 quilômetros de uma ponta a outra, de um lado a outro, embora são arredondadas, mas elas têm um diâmetro, né? De um lado ao outro. Vamos fazer uma medição
3.200 quilômetros. Se é redondo, então tem 3.200 quilômetros de todas as direções, de um lado e outro. Que daria ali o tamanho, mais ou menos, em área, pouco acima do tamanho do Brasil. E tem 12 andares. Mas tem tipo assim, um andar tá a natureza como aqui na Terra. Árvores, animais, vegetais de todo tipo. No outro andar tem cidades, como se fosse aqui na Terra. Numa nave dessas cabe tudo que tem dentro do planeta Terra. É pelo menos o que nos foi passado. Claro que são apenas algumas informações, mas dá para ter uma ideia, pelo menos, porque como é descrever exatamente como é, não tem jeito. Então, tanto nas colônias quanto nas naves tem a natureza, sim. Tem o céu. E uma outra pergunta que tem aqui, não haverá mais comunicação com os desencarnados na nova Terra? Mas eu estou aqui dizendo tantas vezes e tenho que repetir mais hoje. E talvez mais outras vezes ainda. Na nova Terra nós teremos uma comunicação não somente com os desencarnados, mas com outros mundos, talvez com toda a galáxia. Mas se a pergunta aqui se refere apenas aos desencarnados familiares, então vamos dizer que aquele que vai para a nova Terra vai se comunicar com aqueles que também ascensionaram para a nova Terra e também vai servir de mentor para aqueles familiares que não foram para a nova Terra, que são exilados. Aqueles que reprovaram aqui e que permanecem no mundo de provas e expiações. Então, sim, quem vai para a nova Terra vai se comunicar com quem quer se comunicar. É óbvio que para se comunicar com aqueles que vão permanecer no mundo de provas e expiações, é a comunicação que nós temos hoje dos espíritos mais elevados. É meio que de lá para cá e daqui para lá não, né? Só de lá para cá porque nós não conseguimos enxergá-los, não conseguimos ouvi-los, a não ser em casos especiais com a mediunidade. Mas quem está lá, sim, vai saber de tudo. E uma outra pergunta, e a última de hoje, é quase uma sequência desta anterior. Como vamos encontrar os nossos familiares no além-túmulo, se cada um vai para um plano conforme sua frequência? Aqui eu não sei se a pessoa fez a pergunta relacionada à terceira dimensão, que ainda estamos, ou para a nova Terra, que é a dimensão superior. Mas vamos responder das duas formas. Hoje, a Terra, ainda como planeta de provas e expiações, as almas que desencarnam vão para as colônias ou para as naves. Agora parece que a maioria vai só para as naves, porque lá faz a triagem, aqueles que vão embora e não voltam mais. E aqueles que retornam, trabalham lá e retornam depois. Mas também, quando se ia para as colônias, se encontravam não somente os familiares desta encarnação, se encontrava familiares de outras encarnações anteriores. Nós temos muitas encarnações, temos muitos familiares que nem imaginamos. Nas naves também nós vamos encontrar aqueles que estão ali naquele momento. Nas colônias encontraríamos também aqueles que estavam naquela colônia, porque são muitas colônias. Então sempre há familiares, seja nas colônias espirituais, seja nas naves, porque familiares não são apenas aqueles desta encarnação. São familiares das encarnações anteriores, são milhares. Sempre iremos encontrar alguém. E aquele que faz ascensão vai encontrar todos. Os ascensionados e os que não ascensionaram também. Vai saber onde é que eles estão. Esta é a vantagem de quem ascensiona. Quem não ascensiona
Vai encontrar em algum momento, rapidinho, e depois não vai mais saber. E vai esquecer tudo. Às vezes aqui também a pergunta ela pode direcionar uma outra questão, e eu não sei qual é a intenção desta. Se nós vamos encontrar, como se diz, quando a alma desencarna, ela vai para as coroas espirituais. E vamos supor que agora vão para as naves, não importa. Ela encontra lá sempre um familiar que está esperando. Sim. Sempre foi assim, um familiar. Mas esse familiar pode não ser desta vida, também. Pode ser de uma vida anterior, ou várias anteriores a essa. Porque a alma reconhece, ela lembra. Então, tanto pode encontrar na recepção, no acolhimento, um familiar desta vida como de vidas anteriores. Mas a alma reconhece. Se foi familiar, em algum momento ela reconhece. Porque ela tem já a memória mais alargada naquele momento, porque ela já desencarnou. Então, aqui deixamos as respostas para essas perguntas. E desta maneira, eu vos deixo agora com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.